Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, agradeço aos patrocinadores, né, que têm sempre prestigiado a área de iluminação para esses eventos, para fazer uma troca, de certa forma, aí uma troca mesmo. Eu aprendo muito com os palestrantes em que eu participo junto, e quero passar aqui um briefing geral do que é a luz. Como já disseram, não vou fazer uma retórica, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente do que é o efeito da luz para os ambientes de venda, para os PDVs, pontos de venda. A minha expectativa é que vocês consigam perceber que, dentro do projeto de iluminação, nós não devamos apenas enfatizar produtos. Eu acho que a luz, a iluminação, não é só isso. Não é só iluminar o produto. Não é só criar uma ambientação, de certa forma, para que as pessoas sejam orientadas para ver os produtos. Eu acho que vai um pouco mais além disso, o sistema de iluminação. E eu vou mostrar um pouco isso. Primeira coisa, eu chamo isso de merchandising lighting. Tem o visual merchandising, tem uma série de coisas. Mas isso foi um curso que eu fiz fora, onde eles crivavam essa situação da iluminação como uma grande ferramenta, não só da venda do produto, mas como venda da imagem, do brand, da marca. Isso que eu quero enfatizar mais com vocês aqui nessa apresentação. Então, na verdade, para mim, o objetivo de um projeto de iluminação é criar uma imagem com a relação da identidade da marca. Né? Acho que luz é isso. Acho que é muito efetivo você criar, dentro do sistema de iluminação, uma identificação do PDV, que é exatamente da loja. A loja deve ser caracterizada não só pelo logotipo, ou pela marca, ou pela flâmula, ou pelo nome da loja, mas sim pela iluminação. Porque a iluminação tem essa particularidade. Ela atrai demais. Né? Ela tem uma relação muito forte com tudo isso. Lógico, né, até o Mingrone citou, atmosfera e clima, a luz é que dá. Independente dos materiais usados, independente do sistema de arquitetura, independente da decoração, a luz vai dar o clima. Né? Tanto que também, né, a Fernanda mostrou, luz branca com luz amarela, é completamente diferente a invocação que nós damos no sistema de iluminação usado, em temperatura de cor, em contraste, jogo de luz e sombra, em relação à luz. Então, ela dá realmente esse clima, que, inclusive, nos Estados Unidos, eles chamam de mood, que é o humor. Né? A luz dá exatamente o humor ao ambiente. Promover bem-estar e conforto visual, isso é pacífico, isso é técnico, isso é necessário, isso é sine qua non para um bom projeto de iluminação. Não podemos deixar de enfatizar isso também. Otimizar os custos é importante para o lojista. Né? Tudo isso aqui, até esse terceiro item, é uma particularidade do lighting design. Depois disso, a necessidade do cliente é otimizar os seus custos. Né? Fazer com que o sistema de iluminação seja, a um longo período, né, da loja, seja viável. Para que não haja aqueles erros comuns de conta de luz muito alta, manutenção muito cara, e necessariamente começam a pagar as lâmpadas em função dessa má otimização de energia que se fez no projeto. Então, um bom projeto é aquele que tudo visualmente é lindo, maravilhoso, a gente se encanta, chama atenção, o cliente fica satisfeito com aquela loja, mas quem vai manter isso? É aí que temos que enfatizar muito essa questão. Quanto custou esse sistema? Né, em relação à balança do custo inicial com o custo operacional. Aí é que entram as boas tecnologias. Aí é que entra exatamente o sistema mais completo. Aí é que entra a boa especificação. E aí é que não é só a questão da escolha de um produto barato ou um produto caro. É quanto eu vou ganhar para comprar um produto que seja melhor. Eu acho que todos nós aqui lutamos para isso. Para ter o melhor produto dentro do melhor preço, dentro do melhor custo, desde que ele não seja barato. Até eu faço uma analogia do LED, né? Acho que alguns que me conhecem aqui, tem muita gente que já trabalha em parceria conosco, mas eu sempre falo, existem dois tipos apenas de LED, o bom e o barato.
Não tem meio termo. Não quer comprar barato, vai comprar um ruim, com certeza. Bom, e principalmente emocionar. Se falou isso também, acho que temos que emocionar o nosso cliente, nós temos que emocionar o usuário desse espaço, desse ponto de venda. E de várias maneiras. Primeiro, fundamental. Nosso trabalho de iluminação, como eu disse, não é fazer só a questão de gerenciar um projeto para iluminar produto. É criar uma identidade da marca dentro da personalidade ambiental. A luz é que vai proporcionar isso. Como ela vai criar atmosfera e clima, eu enfatizo muito isso. Nosso projeto está direcionado a essa personalidade ambiental, juntamente com a arquitetura, juntamente com a marca e etc. Acho que isso é fundamental. Vou mostrar até alguns cases. Que loja é essa? Não escutei? Está a marca aqui, está nome aqui. Por quê? Quem adivinhou Adidas? Por quê? Então, a logomarca já é a loja. A loja já é a logomarca. Quer dizer, as 3 listras, entrando na loja, isso é universal, é loja padrão, standard, no mundo todo. É Adidas. Não precisa nem olhar e falar é Adidas aqui, escrever Adidas. É isso que eu chamo, enfatizo, de personalidade da marca em relação ao ponto de venda. É fundamental ter isso. Aqui não pode ser Nike. Pode? Aqui não pode ser outra loja que não seja Adidas. Às vezes nós nos esquecemos disso. Então, a nossa atividade tem sido em iluminação, muito mais também criar junto aos arquitetos, e tem alguns de varejo aqui, que já trabalhamos, é criar isso, fazer com que também a iluminação tenha uma evocação, e nós sempre provocamos isso junto à arquitetura, junto à ambientação dessa loja. Essa loja de relógios, que marca seria? Poxa, que gente boa de compra, hein? Conhece bem. Swatch, vai ser Rolex? Vai ser um Bulgari? Não vai. Porque a marca tá enfatizado dentro do quê? Da fisionomia que eu vou dar a esse ambiente, da característica ambiental que eu vou dar a essa loja. E a luz faz parte disso. Essa luz meio psicodélica, chamamos assim. Da minha idade eu já posso falar, tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Mas, de certa forma, eu estou criando uma ambientação propícia ao meu público-alvo, que é jovem. Quem compra Swatch, relativamente, é um pessoal cool, jovem, antenado e que gosta. Tem gente até que coleciona Swatch. Alguns jovens colecionam. Então, a loja tem muito a ver com isso. E a luz também faz parte. Aqui jamais poderia ter uma iluminação pontual, concentrada, focal para o produto. Não cabe ser assim. Então, muitas vezes, nós desenvolvemos um projeto pensando mesmo naquele layout de pontos, qual a tecnologia a ser usada, qual o sistema, isso tudo é lindo, inclusive, sine qua non para um projeto de iluminação. Mas não podemos esquecer que estamos vendendo aí uma ambientação. E isso vai junto à marca. Essa loja é uma referência, Apple, em qualquer lugar. Apesar que no Brasil não é tão assim, é um pouco inferior do resto do mundo. Mas essas lojas, essa de Nova York, por exemplo, é fantástica. Você tem uma característica da Apple que, muitas vezes, se você olhar esta foto, você identifica que é uma loja da Apple. Porque se replica isso. Não pode ser uma outra loja, não pode ser uma concessionária de carro, não caberia, porque ela já criou identidade, ela já criou referencial de iluminação específico para a loja Apple, e replica isso em vários lugares. Essa loja, será que temos que fazer uma loja só para iluminar produto? Aqui o produto nem é iluminado, mas olha a referência ambiental dessa loja. Está certo que é Amsterdã, que acho que o autor desse projeto deve ter fumado todas, talvez. Porque ele devia estar um pouco além do normal, para criar uma loja dessa, fantástica. Ela tem uma referência visual lindíssima, é uma loja pequena. Então, uma loja não precisa necessariamente ser tão grande para ser referência mundo.
saem todos os livros de retail do mundo, ela é publicada e virou uma referência mundial. Mas é uma loja extremamente sofisticada, né, por ser simples, que é um material de plástico, mas ela tem um sistema de iluminação fantástico. Uma loja como essa da Marni, também que se cria uma referência, não tem produto iluminado, né? Não se usa foco, não se usa um desenho da luz para arquitetura. Se desenha de acordo com a ambientação. Mesmo porque esse material de display aqui, esse mobiliário, ele é inteirinho uma peça única. Ele é fantástico, ele sobe, ele vira corrimão, e lá para cima ele vira o próprio mobiliário também, onde se pendura coisas, etc. Isso, em aço inox. Maravilhoso, né? Puro design. Numa simplicidade também muito grande. Apesar do custo ser altíssimo desse sistema, imagina aqui no Brasil quanto não custaria esse móvel, esse display. Mas a iluminação também, simplesmente, ela tem umas bolas, como se fossem, são sancas, na verdade, e ela representa toda uma ambientação. Outro ângulo. Ou uma Louis Vuitton. Vamos para o outro lado. A Louis Vuitton é uma loja que tem um público-alvo extremamente sofisticado, é uma loja de marca famosa, importante, objeto de desejo da mulherada toda. E aí você tem uma referência dessa loja um pouco mais sofisticada, um pouco mais intimista, com sistema de jogo de luz e sombra, uma iluminação um pouco mais tradicional, digamos assim, que é a própria referência da loja. Tem uma particularidade aqui que eu gostaria de citar, não fazendo crítica a quem fez, mas para nós é um bom case. Ela tem um grande problema de ofuscamento na vitrine. Você vê esses pontos laterais que foram colocados para iluminar. Quando você passa pela rua, realmente você nem gosta de parar para ver a loja. Ela tem um grande defeito de projeto de iluminação nesse sistema. E ofusca mesmo. Você vê até que para tirar a foto aqui, eu já estou com uns flashes, com os brilhos da própria luz. Então, mesmo os grandes erram. Esse é o moral da história. Internamente, é uma loja, como eu disse, ela tem uma referência de iluminação intimista, amarelada, porque sabemos também que temperatura de cor mais quente, ela tem uma característica de nos dar uma impressão de mais chique, do que uma luz branca. A luz branca tem uma particularidade de parecer mais popular. Aí o projeto da ADI representa isso, que você quer um público-alvo para atender mais sofisticado, coloca contraste e coloca luz, temperatura de cor mais quente. Aí é fatal. Atrair a atenção do cliente. O sistema de iluminação, como uma logomarca ambiental, como uma personalidade de marca, é fundamental atrair essa atenção. Hoje nós temos um bombardeio de lojas em todos os lugares onde andamos, principalmente no shopping, você tem loja, 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 loja. E aí tudo passa a ser meio que catatônico. Você chega no shopping, você já vai se referenciar, eventualmente, para algumas marcas que você está interessado, ou para algumas lojas que você já conheça. Mas para um público que está simplesmente querendo participar de uma compra, fazer efetivamente um processo aí de aquisição de mercadoria, eventualmente ele vai ter que ser atraído por esse ponto de venda. Aí a diferenciação de uma vitrine, a diferenciação de todo um sistema como a Gap fez, que eu acho fantástico, na Quinta Avenida em Nova York, onde ela criou um padrão de cores, que exatamente dentro de um padrão de cores do fundo da vitrine, com os painéis, exatamente do padrão de cores da mercadoria da época de primavera-verão. Então, todas as camisas, todas as camisetas estavam nessas paletas de cores, e também das sacolinhas. Quer dizer, isso que eu acho que é um projeto integrado, é isso que nós incitamos aos nossos clientes. Nós não participamos, como eu disse anteriormente, só a iluminação eu vou e resolvo. Não, eu discuto isso com toda a equipe. Eu provoco isso junto à equipe. Vamos fazer com que a iluminação seja um dos itens
de chamada de atenção, atrair atenção, como até o visual merchandising, e participamos de um grupo de profissionais que invoca essa situação da unidade visual, né, dentro dessa mercadologia toda de atrair, ser um referencial dentro da área de varejo. Eu acho que esse é um bom case. Ou esse aqui. Vocês acham que gera interesse? Atrai atenção uma loja como essa? Ela é bonita, tá a iluminação está até bem interessante, está com, digamos, tecnicamente correta. Mas ela frustra do ponto de vista de diferencial, de referencial dentro de um shopping ou dentro de uma rua. Né? Até você, passando por esta loja, talvez até você nem perceba essa loja como uma referência. Eu sempre digo que é importante criar um diferencial pela competitividade que nós temos nos pontos de vendas hoje, tanto de rua quanto de shopping. Uma loja como essa, ela vira referência urbana. Aonde é tal lugar? Sabe a loja da Gap? É em frente. Isso que é importante. Né? Nós temos muitos poucos cases assim, mas por quê? Se cria uma referência muito importante urbana. Essa aqui. Onde é o restaurante tal? Não, do lado da René Lézard. Não vai ser nunca uma referência. Que René? Nunca vi. Mas, como eu disse, tecnicamente ela está correta. Mas ela não tem intenção nenhuma de atrair atenção ou gerar interesse. Ela é neutra. Diria até que ela é morta. Né? Inês é morta. Porque realmente... Do lado dela tem essa. Na própria Quinta Avenida em Nova York tem a escada. Qual será que chama mais atenção? Essa ou essa? É capaz de alguém falar, olha, eu vou lá na René Lézard. Onde é? Do lado da escada. Porque essa, com a particularidade de ser uma vitrine colorida, cor chama atenção. Acho que às vezes se exagera um pouco, ou os sistemas usados em iluminação colorida não são tão eficientes para nos atrair a atenção. Então, às vezes deixa muito a desejar, talvez pelo produto inadequado, talvez porque o cliente comprou um produto barato e não dá o efeito que gostaríamos. Então, às vezes, depois de 2, 3 vezes, eu inclusive, né, tenho o foco em iluminação, e isso me atrai sempre, mas eu já vi loja de 2 ou 3 vezes depois olhar que tinha os embutidinhos color changer ou com RGB. Depois de algum tempo, porque não faziam tanto efeito como deveriam. Nesse caso, é um modelo simples, eles colocaram uns filtros nas lâmpadas fluorescentes, você vê até aqui de uma maneira até errada. Né? Jamais, se eu fosse nessa loja, eu ficaria chocada, já mandaria até refazer esse painel, né? Por causa da emenda da lâmpada, eles não estão nem preocupados com isso. Né? A sombra daqui. Então, tecnicamente, ela está com muito erro. Mas está surtindo efeito. Que época do ano é essa, gente? Que coleção é essa? Né? De que período do ano é? Primavera, não é? Primavera, verão. Porque nós também fazemos essa analogia da primavera-verão, de rosa, de flores. É que está muito ruim a imagem, mas aqui você tem os vestidos de flores e cor-de-rosa, etc. Ou seja, também tem isso, a sazonalidade. Eu acho que a loja seria muito interessante você criar, com uma simplicidade, com baixo custo, criar uma geração de coleções que a luz pudesse participar. Isso de uma forma muito simples. Acho que melhorou um pouquinho. Obrigada. Então, essa é a primavera-verão. Logo em seguida, eles fazem o inverno. Então, do inverno, eles colocam na mesma vitrine, eles colocam, você vê escrito escada, eles colocam as bolas, como invocando as bolas de ave de Natal, colocam a roupa vermelha, para identificar a cor do verão, do inverno, da época. Obviamente, é inverno no Natal, na América. E se criou uma referência natalina. A mesma vitrine. Uma semana depois, a vitrine muda. As mesmas bolas viram referência do quê? Réveillon, New Year. Né? Então, você tem aqui
simplesmente a mesma decoração usada no Natal, com a retirada do painel do fundo, e a loja toda fica em festa. Que na Réveillon é festa. E aí vai. Né? Como eu disse, gera muita atenção e gera muito, inclusive, uma referência muito importante. O nova-iorquino, ele tem muito isso. Ele até passeia pelas ruas para ver as vitrines das lojas. É um ponto de referência forte. Londres também. Né? Tem turistas indo para Nova York na época do Natal para ver as grandes vitrines decoradas. Essa é uma grande referência. Nós aqui, né, Fernanda, ainda estamos engatinhando no processo de dar importância para a vitrine. A vitrine aqui no Brasil me parece que é uma exposição de produtos apenas. Ela não cria, ela não gera essa impressão de marca. Ela não gera essa característica de identificação da marca, da rede de lojas. Esse é um exemplo, como ela falou, da interno, eu vou falar externo, que aí você pode fazer uma referência tão forte como é a escada, como é a Gap, de criar um sistema de iluminação tão inusitado, tão diferenciado, ou você pode negar tudo isso. Vou dizer aqui, claramente, como a Abercrombie, que eu fiz um workshop com eles, explicaram por que eles estavam adotando isso, e eles disseram, a vitrine não vende. O que vende é a marca. Né? E essa foi a posição forte da Abercrombie para fechar todas as lojas dela, em todos os lugares que ela tem loja, em todos os pontos de venda, eles fecharam com essas venezianas. Nós vamos vender mesmo assim. E vende mesmo assim. Né? E não é por isso que deixou de vender. Todo mundo até questionou muito, o ticket de venda vai diminuir, as pessoas vão ficar inibidas de entrar na loja, você tem a referência da primeira atenção ao produto é através da vitrine, e eles negaram tudo isso. Eles foram num antagonismo muito grande. Vou provar a vocês, nós vendemos pelo nome e não pela vitrine. E conseguiu surtir isso. Não sei se todas as marcas poderiam fazer isso com o mesmo sucesso. Creio que não. Mas atraiu mais atenção ainda, porque quando você vê uma rua que tenha uma loja quase que fechada, é a Abercrombie. Talvez eles tenham feito o sucesso contrário. Né? Chamou atenção pela negação da própria loja. E quando entra aquela orgia, né, de todos os sentidos. Né? Principalmente, espero que o público mesmo seja até os 20 e poucos anos, porque depois disso já começa a perturbar. Eu já fico irritada dentro daquela loja. Primeiro que eu já não enxergo direito de perto, as mercadorias não são iluminadas. Os produtos não são iluminados. Depois aquela música no último volume, realmente 5 minutos depois já estou com tum-tum-tum na cabeça, já quero sair logo da loja. Então esse é um processo que eles fizeram para chocar. Né? Para chocar e continuar sendo uma marca tão desejada, principalmente brasileira adora. Garanto que todos da fila eram brasileiros. Posso ter certeza disso. Fala em português que todo mundo responde. Vamos lá. Primeira coisa também, né, acho que dentro de um projeto, dentro daquilo que eu falei, do conforto visual, do conforto ambiental, da questão da ambientação, é que tem essa regrinha. Né? O americano sabe muito bem disso e ele coloca isso muito dentro de todos os parâmetros de ensino que eles colocam dentro do varejo, do merchandising, que é o cliente confortável gasta mais e volta mais vezes. Acho que é fundamental. Ninguém gosta de chegar numa loja e não achar o caixa, não achar o produto certo, misturar infantil com adulto, com criança, com masculino, feminino, vira uma bagunça, é um caos total que você até sai da loja sem comprar nada, porque você não foi orientado, não foi direcionado e não estava organizado o seu sistema de venda perante a esse espaço ambiental. Aqui realmente funciona. É gostoso você ir numa loja masculina, porque quem escolhe a roupa masculina geralmente é a mulher, ela acompanha o marido na compra. É gostoso ter uma poltrona para ela, esperar o marido experimentar 13 camisas ao mesmo tempo. Não é? E aí sim você preza um conforto. Ou em lojas femininas que foram feitas no Brasil, que eles criaram o lounge, que eles chamam maridódromo,
para os maridos ficarem sentados lendo jornal, assistindo uma televisão, assistindo jogo. E aí as mulheres gastam à vontade, que não fica o marido enchendo a paciência da mulherada de vamos embora logo porque está desconfortável. Né? Ele fica lá em pé esperando nada. Né? Que a mulherada gosta também de ficar no provador. E aí dá certo. Dentro desse sistema, o que a gente fala de criar atmosfera ao produto? Né? O Mingroni comentou isso. Vamos criar uma atmosfera. Precisa um supermercado ser assim? Né? Nós precisamos ter um ponto de venda tão técnico dessa forma, com uma iluminação eficiente dessa forma. Né? Hoje nós passamos bons minutos ou até horas dentro do supermercado. Então, por que não isso ser agradável? Né? Isso já está acontecendo, um movimento no mundo todo, no Brasil também, que é criar um supermercado um pouco mais aconchegante, criar os antigos empórios, os antigos armazéns de compra dentro da área de supermercado. Aí nós fizemos um projeto já há muito tempo, e agora revitalizamos, que é o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar entrou com essa característica de sofisticar um pouco mais as lojas, algumas lojas piloto que eles fizeram, e criar uma ambientação um pouco mais antiguinha, com mobiliário um pouco mais sofisticado, para que as pessoas se sentissem um pouco mais aconchegadas dentro desse espaço. Vai pagar um pouco mais caro? Vai. Mas o ponto de venda ele fica um pouco mais familiar, as pessoas gostam de ir num supermercado um pouco mais sofisticado. Está aí o Santa Maria, está aí Santa Luzia, está aí o Pão de Açúcar nesse modelo, e as pessoas se sentem um pouco mais aconchegadas. E vende bem. Né? Todo mundo gosta de um lugar confortável, aconchegante. Loja de carro. Né? Por que uma loja de carro tem que ter essa aparência? Por que a iluminação sempre tem que ser tão impessoal? Tanto faz eu colocar aqui uma loja de carro como uma loja de mobiliário simples e uma loja de confecção. E aí vem também um case, que é a loja Citroën em Paris, que vem com essa característica de inovar toda a parte de marketing, de brand. Né? A exposição dos carros é uma loja, não sei quem conhece aqui, mas é uma loja show. Né? Você vai subindo as rampas e vai vendo os carros nessas plataformas. Né? É difícil até saber como é que os carros chegam ali. Porque é tão inusitado tudo isso que você fica pensando como que o carro chega até essa plataforma aí flutuante. Eu descobri que isso, nessa última visita, eu descobri que isso é um elevador e sai pelo teto o carro. Que é mais complicado ainda de entender como que depois do teto ele vai para a rua. Mas é show. Né? Ou continuamos assim. Né? Talvez a gente tenha que abrir um pouco mais as nossas cabeças aí para evoluir. Nós fizemos, não quero aqui mostrar um portfólio nosso, mas nós fizemos uma loja Claro, onde eu mostro isso da personalidade da marca, principalmente dentro do espaço de venda, que foi a loja Claro. Claro, o próprio logo da Claro é um sol. E o cliente enfatizou isso, é um sol, é dia, eu quero trazer luz ao consumidor de telefonia celular. Então, a própria loja enfatizou que eu tenho um dia. E aí nós fizemos uma iluminação dia. Aí pergunta, por que luz branca? Porque é um produto popular. Telefone todo mundo tem. Independente da classe social, todo mundo compra hoje o telefone celular. E ele quis efetivamente indicar isso. Né? O telefone não é um bem de consumo de uma classe favorecida. É para toda a massa. Tanto que tem milhões, tem mais, me parece, telefones celulares no Brasil do que gente. Né? Então, é essa intenção. Quando nós fizemos essa drogaria Onofre, que foi piloto, na época aqui na Paulista, nós fizemos com uma contradição muito grande de outros clientes que diziam, imagina, drogaria não pode ser sofisticada, tem que ser com aquela calha fluorescente, lâmpada branca, fria, luz de farmácia, como a gente cita até hoje. E essa drogaria veio colocar um ponto final nisso e dizer, não, a drogaria, a farmácia tem que ser sofisticada, tem que ter produto de cosméticos importados, etc. Ela trouxe um pouco isso e outras hoje estão ainda copiando. Então, sempre quando se dá o start num processo de revolução, há uma evolução.
É sempre assim, não vou fazer, não vai fazer, então vai ficar para trás, porque outros vão vir e vão criar essa ideologia aí de uma diferenciação do espaço. Uma Romero Brito, nós usamos vapor metálico, lâmpada CDMR, na época, que inclusive foi muito questionado, porque o IRC dela era mais baixo do que o tradicionalmente do 100, que eles usavam lâmpadas halógenas. E nós dizíamos, não, o olho não percebe essa diferenciação, entre uma lâmpada de 85 com uma lâmpada de 100. Não é necessariamente usual você criar uma referência de baixo, inclusive, custo inicial e alto custo operacional em função de uso de uma lâmpada que só porque tem IRC de 100. Não, realmente aqui não fez diferença nenhuma. E os quadros deles são extremamente coloridos. Então, isso é uma boa referência de um IRC de 85 que faz sucesso. Esse é um projeto que nós usamos Luz, Cor e Movimento, que é a loja TIM em Curitiba. Foi todo feito um cenário, isso foi a 4 mãos. Nós criamos junto com a arquitetura, junto com interiores e junto com o pessoal de Visual Merchandising, criar uma referência muito forte dentro de uma loja cenário. A loja Experience, que nós chamamos, que a luz faz todo um papel de flexibilidade, através do uso de cores RGB, do sistema RGB, e aqui com sensores no piso, que troca de cor com a movimentação das pessoas quando se movimentam nesse espaço. Ela é dinâmica, ela tem a cada momento uma loja diferente, ela se apresenta visualmente como uma loja totalmente diferenciada. Aqui toda ela com teto preto, enfim, é uma loja cena, não é uma loja normal. Aqui simplesmente foi um mapa de luz que nós usamos para referenciar esses espaços, com as aplicações. Isso é muito importante, o último item é essa questão do custo inicial vezes o custo operacional. Nós sabemos que dentro da iluminação é sempre importante o custo da luz. Nada numa loja tem perenidade de investimento, apenas a luz. O que quer dizer isso? O lojista, quando ele monta uma loja, ele compra todos os displays, ele faz o piso, ele faz revestimento, ele faz a parede, ele compra toda a parte de ambientação, ele paga uma vez só. Luz, ele paga uma vez inicial e mantém isso para o resto da vida da loja. E é por isso que o custo da luz tem que ser muito bem enfatizado e muito bem considerado. Não adianta só iluminar, adianta sim pensar também ao longo da vida dessa loja, quanto vai custar isso? Quanto custou o retorno do investimento? Quanto é em relação a essa ideologia toda que nós temos da conta de luz? Todos os clientes que vêm do varejo no nosso escritório comentam, eu não aguento mais pagar a conta de luz, eu não aguento mais fazer troca de lâmpada. Sempre é assim, eles vêm com essa queixa sempre. E isso é muito importante. Sabemos isso, até defendendo os nossos patrocinadores, sabendo disso, todo sistema de custo inicial alto tem alta eficiência e alta vida útil. E baixo custo operacional. É inversamente proporcional sempre. Então, pagar barato é rasgar dinheiro. Porque, no fundo, esse pagar barato é psicologicamente importante para um lojista, para uma rede de loja de varejo. Mas ela está sendo enganada. Porque aí, ao longo da vida, ela vai permanecer com esse custo e muito alto operacional e de manutenção. Parece óbvio, mas não é. Ou um mau projeto como esse. O que quer dizer qualidade e quantidade? A gente vai prezar uma qualidade de um bom projeto ou uma quantidade? Porque quantidade aqui se colocou exageradamente, dá para fazer umas 5 lojas, talvez, no mesmo tamanho, mas, em contrapartida, também não criou ambientação nenhuma. Você não imagina que essa loja seja uma loja de alto padrão, que uma cadeira dessa custe R$8.000. Dá a impressão de ser um grande saldão de vendas. Então, a luz aí mostra bem que ela não tem ambientação nenhuma. Custo da luz. Alguns cases que eu dou aula de pós-graduação em alguns lugares do Brasil, e os alunos trazem esses cases, um exercício de aplicação, e eles trouxeram essa loja, onde nós vimos, inclusive, visitamos, que é uma loja que tinha muito produto apagado ou queimado. E aí nós perguntamos, inclusive, essa é uma lâmpada de vapor metálico para 30, 70 watts, a CDMR, essa é uma lâmpada da loja na refletora, as tais AR111, então uma mata a outra, colocada no mesmo sistema, não sei para quê.
onde 15 lâmpadas estavam acesas e 20 lâmpadas estavam apagadas dentro dessa loja. E aí nós perguntamos para a gerente, por que você tem 15 acesas e 20 apagadas, a tua manutenção, tipo, né, deve ser ruim. Não deve se fazer uma manutenção constante. A resposta foi enfática e importantíssima para o norte, para os meus alunos. Sabe por que elas estão apagadas? Porque quando elas foram queimando, nós fomos vendo que a iluminação não fez diferença no espaço. Ou seja, ela foi tão superestimada que quando queimou uma, queimou duas, queimaram 20 lâmpadas, a iluminação não se alterou. E por quê? Porque é um erro básico. Se colocar uma lâmpada de 1.500, 2.000 horas, com uma de 10, 15 mil horas junto, qual vai queimar primeiro? Né? E qual o fluxo luminoso ou a intensidade luminosa que essas lâmpadas são refletoras? Quais são as candelas que tem dessas lâmpadas? E aí é que se discute. Então, foi um projeto muito mal realizado. Que o custo operacional devia ser altíssimo e que eles estão dando, graças a Deus, até que queimaram. Mas fica, o pós-instalação fica totalmente inadequado, porque dá impressão, a primeira impressão realmente, nossa, o pessoal de manutenção dessa loja é muito ruim. Não vou nem dizer qual loja, mas é uma rede de lojas do Brasil todo. E essa aqui, então? Isso é uma vitrine. Isso efetivamente é uma vitrine. Olha a barbaridade, 45 pontos de luz. Sendo que essas 8 aqui grandes são vapor metálico 150 watts e as outras são as tais AR111. Ou seja, a carga total 3.000 watts. Olha, teve um custo inicial altíssimo por um erro de projeto, por uma decisão errada de projeto. Você tem aqui uma carga alta, você tem uma intensidade luminosa muito alta, sem necessidade, nada está destacando, nada está sendo iluminado, não tem ambientação nenhuma, não tem identidade com a marca, pode ser qualquer loja, qualquer marca, qualquer brand aí do mercado, e com consumo absurdamente alto, e custo inicial também alto nesse caso, porque se comprou 45 luminárias, com 45 lâmpadas, com quadro que teve que atender essa demanda de carga. Resumindo, nós temos que dar a possibilidade do cliente nadar em dinheiro, e efetivamente a gente tem que fazer um bom projeto que tenha o melhor custo-benefício. Independente de qualquer técnica usada, nós temos sempre que pensar nisso. E terminando, está vermelhinho aqui, está ruim, iluminação é a ferramenta para criar uma experiência, iniciar um sentimento, definir uma marca, gerar curiosidade e, principalmente, deixar uma memória no próprio usuário. Tá? Essa minha mensagem final. Agradeço a atenção e muito obrigada.